lugar nesta noite. Eu quero crer que nesta noite você que aqui adentrou, não adentrou por acaso. Eu costumo dizer que muitas vezes nós nos encontramos e nos achamos dentro de uma igreja, mas não entendemos por que estamos ali. Talvez porque por costume de estar no culto, ou porque achamos que é um compromisso que nós temos que ter. Mas nessa noite, eu quero que o Espírito de Deus, ele tenha liberdade de poder trabalhar nos nossos corações, dando aquilo que ele trouxe para nós nessa noite. Entenda, o Espírito de Deus, ele já está trabalhando aqui, desde o momento que foi dado início à primeira oração nesse lugar. E isso faz acontecer o seguinte: as portas do céu se abrem e Deus começa a derramar as suas bênçãos. É bem verdade que muitas vezes nós chegamos num culto e vemos uma pessoa ser abençoada, e vemos outro ser abençoado, e muitas vezes a nossa bênção não chega. Mas não é razão de murmurarmos, é razão de confiarmos que se o irmão recebeu, eu sou próximo da lista para ser abençoado. Eu quero dizer para você que nessa noite, Deus marcou um encontro com você e comigo, para dar para cada um de nós aquilo que temos buscado na sua presença. O texto que temos lido é um texto bastante conhecido, um texto que todo mundo, pelo menos por uma vez, todo mundo evangélico já deve ter lido esse texto, já deve ter ouvido louvores que falam a respeito desse texto, já deve ter assistido algum filme, desenho ou qualquer coisa que tem a ver com esse texto. É um texto que retrata uma história muito maravilhosa, uma história que vem trazer para nós muitas lições. Analisando esse texto, eu fiquei impactado com a quantidade de vertentes que tem para se meditar dentro desse texto. São muitas coisas, muitas lições para a nossa vida. E eu quero, nesses minutos que eu quero discorrer aquilo que o Espírito de Deus traz para o meu coração, levar ao teu coração aquilo que o Senhor trouxe para nós através dessa palavra. Entenda que acabamos de ler um versículo que relata que, acabando Elias de orar, o fogo do céu caiu. É interessante nós voltarmos ao contexto histórico para entendermos que o momento que estava em Samaria não era um momento bom, não era um momento gostoso de se estar naquele lugar. Entenda que 3 anos atrás, o mesmo Elias havia profetizado que, segundo a palavra que ele estava profetizando, não haveria chuva, nem orvalho, e a terra se secaria. Entenda que Deus vai e assina embaixo a palavra daquele profeta, e realmente o céu se fecha, a chuva cessa, e começa a ter naquele lugar uma grande fome, uma grande necessidade, a ponto de alguns historiadores dizerem que algumas mulheres pegavam os seus pequenos bebês e os matavam, cortavam, assavam e os comiam, por causa da grande fome que estava em Samaria naquela época. Entenda que, para piorar tudo isso, havia, é claro, o governo de um homem muito maligno, chamado Acabe, que era casado com uma mulher mais maligna ainda, chamada Jezabel. Entenda que era um projeto de Deus para apertar Israel, para tirar o governo de Acabe, porque Deus já estava cansado de ver aquele casal desviando o seu povo para longe da presença de Deus. Entenda que esse reinado começou com o pai de Acabe, chamado Omri, e esse Omri é um homem que comprou um monte chamado Samaria e deu a ele esse nome Samaria, por isso é chamada a terra de Samaria. Mas entenda que tudo o que aconteceu durante esse período de tempo foi tudo para afastar o povo de Israel da presença de Deus. Não era projeto de Deus afastar o povo de Israel da presença de Deus, mas era projeto de Acabe, e por que não dizer projeto de Satanás,
tirar o povo de Deus da presença de Deus, porque tudo que Acabe fazia, tudo que Jezabel fazia, era para afastar o povo de Deus. Entenda que Jezabel construiu um grande altar, construiu uma grande estátua em Samaria, para que houvesse ali adoração. Isso quer dizer, para desvirtuar o povo de adorar ao único Deus e adorar ao ídolo. Isso para mim já é uma razão de eu poder parar e meditar. Muitas vezes é necessário que nós paramos a nossa vida por um momento e começamos a analisar a nossa volta, se aquilo que estamos vivendo glorifica a Deus ou tira de Deus a sua glória. Se aquilo que nós praticamos exalta a Deus, ou se o nosso testemunho é um testemunho que maldiz o nome de Jesus. Muitas vezes eu já ouvi falar por outras pessoas, ser crente que nem aquela pessoa ali, se ele for para o céu, até o diabo vai, porque a pessoa não está glorificando o nome do Senhor com a sua vida. Mas nesta noite eu quero glorificar o nome do Senhor pela minha e pela tua vida, e entender que dentro desta igreja está um povo que ainda adora, que ainda glorifica, que mesmo debaixo de provação ainda tem uma palavra de adoração para o Deus. Eu creio. Chega um determinado momento, Deus diz a Elias: vai e se mostre a cara. E Elias resolve ir. Só que no mesmo tempo em que Deus estava falando com Elias para ele se mostrar a cara, eu creio que por um trabalhar de Deus, Acabe estava lá pensando, preocupado com aquela seca que estava terrível. E segundo alguns historiadores, se a gente chegasse na divisa de Israel com outro país, se uma macieira passasse metade para lá e metade para cá, a metade do país, a fruta era bonita, viçosa e gostosa e cheia de polpa. Do lado de Israel era uma fruta bonita, mas quando se pegava nela, ela virava pó, segundo os historiadores. Entenda, o que eu quero que você entenda é que os propósitos de Deus, eles acontecem. Agora talvez você nem vai gostar muito de ouvir isso que eu vou dizer, mas é o que vem do céu e eu preciso entregar para a tua vida. Os propósitos de Deus, muitas vezes, ele não vai agradar o teu coração, mas quem diz que Deus está perguntando para você se você aceita o propósito dele ou não? O que Deus está dizendo: passa por este propósito, porque eu tenho algo grande para te entregar. Pastor, a Bíblia não diz isso. Sim, a Bíblia diz. Onde a Bíblia diz isto? Você já leu o livro de Jó, talvez pelo menos por uma vez. Vai dar uma olhadinha lá, vê se Deus perguntou para o Jó: e Jó, posso mandar o diabo arrebentar com a tua vida? O Jó estava um dia tranquilo, cuidando da sua vida, sacrificando pela sua família. De repente, vem um vento grande lá do deserto, derruba a casa, mata os filhos. Segundo a Bíblia, cai fogo do céu, mata todos os rebanhos de Jó. Jó, de repente, perde tudo. Para ficar pior, Jó pega a sua saúde. Entenda, os propósitos de Deus nem sempre vão agradar a tua vida, mas você precisa entender que o propósito de Deus, primeiro, é para glorificar o nome dele na terra. Segundo, é para fazer você ser exaltado na terra. E terceiro, é para o nome dele ser glorificado através da tua vida. Eu vou repetir um pouquinho. Eu disse que os propósitos de Deus é para elevar você ao nível superior a este que você está acostumado. Deus tem muito mais para você e para mim. Aleluia! E incomodado com a seca, o Acabe chama o seu copeiro e fala para ele: faz o seguinte, vai por aqui, eu vou por aqui. E cada um sai para um lado. E por um trabalhar de Deus, Elias se encontra com o copeiro. É interessante que Elias diz para esse copeiro: eu vou correr um pouquinho aqui, para dar tempo para a gente andar um pouquinho mais nesse texto. Tem bastante coisa de Deus para nós aqui hoje. Como dizia um cantor que eu gosto muito, que chama Paulo André,
A mesa está preparada. Tem poder e tem unção. Vai bebendo dessa água, se alimenta desse pão. Deus tem muito para fazer nessa noite. Oh, maravilha! De repente, eles têm ali um diálogo. E depois você lê isso na sua casa para você entender melhor. Mas nesse diálogo, o copeiro diz para ele: por acaso não disseram para o meu senhor, senhor Elias, o que foi que eu fiz com os profetas? Porque quando Jezabel mandou matar todos os profetas, eu escondi 100 profetas, 50 numa cova, 50 na outra cova, e alimentei eles com pão e água. Parece que a gente está saindo aqui do tema da campanha. Parece que a gente está saindo do texto que nós lemos, mas eu preciso entregar para você aquilo que o Espírito de Deus está mandando aqui para mim. Eu preciso pedir isso para você. Maravilha! Entenda que ele está dizendo que ele precisou enfiar dentro de uma cova para eles não morrerem. Dá uma olhadinha para você agora, para a provação que você passa. Dá uma olhadinha para a tua família. Dá uma olhadinha para a tua situação. Será que nessa noite você se identifica dentro de uma cova? Será que nessa noite você pode estar pensando: meu Deus, quando eu vou sair dessa situação? Eu já não aguento mais essa frieza que eu estou vivendo. Talvez você está querendo ser renovado, não está conseguindo. Mas espera um pouquinho. Maravilha! Você está vivendo o momento de Deus. Talvez você não esteja entendendo a situação que você está passando. Mas existem situações na nossa vida que Deus nos coloca em determinados lugares, em determinadas situações, onde ninguém gostaria de estar. Sabe por quê? Porque é ali que a nossa vida vai ser guardada, é ali que nós vamos ser alimentados. Está dentro da cova, mas está vivo. Está dentro da cova, mas não está com fome. Está dentro da cova, mas tem água. Está dentro da cova, mas está longe da espada que cortaria a cabeça. Deixa eu te dizer uma coisa: tem vezes que Deus prepara uma situação para nos colocar em determinados lugares que nós não entendemos, mas na vida do cristão guarde isso: o que não é mandado por Deus é permitido por Ele. Então, de um jeito ou de outro, você está debaixo da graça dele, você está debaixo da graça dele, você está debaixo do cuidado de Deus. Ninguém vai tocando em você de qualquer jeito, porque se chegar para tocar, peraí, essa é minha, não toca assim não, precisa de permissão, e ele não vai dando permissão de qualquer jeito. E eu volto na vida de Jó: pode até tocar, mas não vai matar. Por quê? Porque pode arrebentar, pode deixar caído, mas o último estado é maior do que o primeiro. O último estado é melhor para a tua vida. O que Deus está preparando, te prepara para sair da cova. Para quê, pastor João? Para profetizar. Se prepara para profetizar. Pensa sobre esta cidade, pensa sobre a tua família, pensa sobre a tua igreja, pensa sobre a tua vida. Deus quer usar você. Maravilha! Sabe por que você está na cova? Porque você é profeta de Deus. Pastor, o que isso quer dizer? Tem uma palavra de Deus dentro da tua boca para ser entregue para alguém. Tudo bem. De repente os dois terminam aquela conversa, saem dali. O copeiro vai avisar a Acabe que Elias estava ali. Essa história é linda, ela tem muitos detalhes, mas eu precisaria de 2 noites seguidas aqui, pegando quinta de noite, sexta de dia, sexta de noite, sábado de dia, para poder discorrer todo esse texto. Nem Paulo fazia isso, né? Foi até meia-noite, o Elton já caiu, já morreu. Maravilha! Mas quando eu olho para esse texto, eu observo umas lições aqui, que é tão atual, que parece que é hoje que está acontecendo.
A gente vê estabelecido o trono de Baal, me perdoe que eu vou dizer aqui, dentro de algumas igrejas. É verdade. Nós temos profetas de Baal dentro de algumas igrejas. Se perdeu o que se chamava de santidade, porque misturou tanto que a santidade hoje se tornou banal. As pessoas não entendem mais o que é ser santo ou o que é pecado. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus. Santidade é ser diferente das pessoas pecadoras. Só que em vez da igreja ser exemplo, eu não estou generalizando, em vez da igreja ser exemplo, muitas igrejas estão sendo imitadoras das coisas que o mundo faz. Pastor, o que isso tem a ver com a mensagem? Tudo. Deus levantou Elias. Deus levantou Elias para resolver uma crise. Uma crise que se arrastava há anos. E Deus já estava pensando o que é que tinha que fazer para acabar com aquilo. Lá atrás existe um Elias. Tem Elias aqui? Glória a Deus! Tem Elias preparado para profetizar aqui? Glória a Deus! Está preparado para ter a chave que abre o céu e o fogo desce? Aleluia! Glória a Deus! Pastor, você vai ministrar isso? Não, já está sobre a tua vida. É o Espírito Santo de Deus. Tem como pôr isso em você. Aleluia! Glória! E Elias se encontra com Acabe. E eles têm uma breve discussão. Eu quero correr também, porque senão não dá tempo de eu chegar onde eu preciso chegar. Em síntese, Elias pede a Acabe o seguinte: olha, reúne todo Israel e traz para o Monte Carmelo. E traz também os profetas, 450 de Baal e 400 de Axé. Quando chega ali, Elias pede 2 bezerros, um para ele e outro para os profetas. Eita Deus, aleluia. Eu fico imaginando Israel olhando para Elias, pensando: meu Deus, coitado, um único homem contra esses 850. Não dá nem para o cheiro, como diz o povo aí. E Elias pede para eles fazerem o seguinte: olha, façam um altar, coloca aí o seu bezerro cortado e clame ao seu Deus, porque o Deus que responder com fogo será Deus. Se Baal responder, Baal é Deus. Se Deus responder, Deus é Deus. E a Bíblia diz que eles começam a clamar, e começam a buscar, e começam a gritar, e começam a se desesperar, e gritam por Baal, e começam a se cortar, e começam a se mutilar. Quando dá meio-dia, Elias começa a zombar deles. Eu quero parafrasear algo. Não está no texto, mas eu vou parafrasear e você vai concordar. Permita-me usar a exegese nesse texto agora. Eu fico imaginando, quando eles olham para Elias, 850, todos preparamentados, profetas. Esse tisbita aí, comedor de gafanhoto e mel, que às vezes ele comia isso, como João Batista, vamos acabar com ele. Talvez alguém começou a dizer: Elias, não é melhor desistir? Estou parafraseando. Não é melhor deixar quieto isso aí? Dá uma olhada na quantidade de profeta, você não vai dar nem para o cheiro. Só que de repente, quando as horas vão passando, e eles gritando, e eles implorando, e aquela carne que estava cortada sobre a lenha começou até a mudar o cheiro e também a sua cor.
Então Elias começa a olhar para eles como quem diz. Talvez agora você vai entender porque Elias zombava deles. Elias olhava para eles como quem diz: vocês não estavam zombando de mim até agora? Que eu sou só um contra 850? Clama Baal mais alto. Talvez ele esteja falando com alguém. Grita mais, ele pode estar dormindo. Ou está ouvindo a oração de alguém, porque ele é Deus, né? Ou será que ele está querendo fazer uma viagem? Do meio-dia até as 3 da tarde, às 15 horas, eles continuaram clamando. E eu abro aqui um apelo para dizer para você, retrocedendo naquilo que eu disse sobre os zombarem de Elias. Quantas vezes as pessoas olham para você e dizem assim, ó, talvez não falam para você, mas falam nas suas costas. Quando que isso aí vai ser cantor? Quando isso aí vai ser pregador? Com esse monte de pregador que tem por aí, esse monte de cantor, jamais vai conseguir chegar ao ministério. Porque na verdade eles estão com o olhar de Samuel. Samuel sempre ouviu a voz de Deus, mas teve uma hora que ele perdeu a visão. Ele ouvia Deus falar, mas ele não enxergava o que Deus estava mostrando. Deus estava falando de Samuel, é Davi, ele estava falando, esse aqui é maior, Senhor. Não, mas eu quero esse aqui porque ele é pequeno. Não, Senhor, mas esse aqui é homem de guerra. Não, mas eu vou usar esse porque ele não sabe ser guerreiro. Senhor, mas esse aqui mata pessoas na guerra com espada para lá e para cá. Mas esse aqui mata urso, mata leão. E não precisa de arma. Por quê? Porque a unção do Espírito está sobre ele. Podem estar olhando para você achando que acabou, que teu ministério chegou ao fim, que são 850 problemas para você enfrentar, mas o Deus que está no céu só está esperando para descer o fogo sobre a tua vida e te levantar na terra para abençoar o teu ministério, para abençoar a tua vida, para impactar o mundo através da tua história. Você só precisa crer. Glória a Deus. Eu não concordo muito com essa frase que o nosso falecido irmão Lázaro disse, mas eu vou dizer, parafraseando essa mensagem. Ele disse que o diabo manda alguém bater na sua casa, mas quem atende é o Deus Todo-Poderoso. Eu vou dizer de novo para você entender. Se o problema bater na sua porta, fica tranquilo, quem vai abrir a porta de dentro é Jesus. Por quê? Porque ele está na sua casa. E quando chega 3 da tarde, tenho ali 4 minutos, eu vou encerrar em 4 minutos. Elias interrompe os barulhos, interrompe os profetas de Áxera. Fala agora, Elias. Primeira coisa que Elias faz, ele corta o sacrifício. Segundo, ele vai lá, ele faz um concerto no altar. Terceiro, ele põe a lenha e coloca o sacrifício. Só que entenda comigo que quarto, ele pede para fazer um rego na beira do altar de pelo menos 1 metro, segundo os granteólogos. E manda colocar água. Poderia consertar o altar e já falar, bom, já está tudo bem, o altar está consertado. E quando fala de altar, eu me lembro de uma coisa que me preocupa muito, que é a religiosidade que muitos cristãos estão expressando.
Porque tem muito cristão que se preocupa muito com o altar, mas ele se esquece do sacrifício. Não adianta ter altar se não tiver sacrifício. Se você tiver altar, glória ao nome do Senhor. Por que, pastor? O altar simboliza a presença de Deus? Não. O altar simboliza literalmente a oferta que você entrega e a presença de Deus respondendo à tua ação. É um ponto de encontro. Mas Deus sempre desce no altar quando tem sacrifício. Glória a Deus. É mais provável ter sacrifício sem altar do que altar sem sacrifício. Mas eu me chamo a atenção aqui para isso. Para te perguntar, como é que está o teu altar? O que é o altar? É a tua vida com Deus. Como é que está a tua vida com o Senhor? Não é essa vida que nós mostramos na igreja, porque aqui todo mundo é lindo, perfeito. Mas quando a gente sai dali para fora, que é o momento da verdadeira devoção ao Senhor, que é o momento quando o pastor não está me vendo, quando a minha esposa não está me vendo, quando o meu patrão não está me vendo, mas o Espírito de Deus está assim olhando para mim e falando: eita, onde você vai, eu estou te acompanhando. Eu não estou aqui te repreendendo, eu estou dizendo para você: revisa o altar, se precisar tem tempo ainda, conserta ele e coloca o sacrifício em cima, porque Deus já está preparando o fogo para descer. Só falta o altar, está consertado e o sacrifício está em cima. E para falar a verdade, eu consigo ver nesse texto a manifestação da Trindade. Eu nem gosto muito dessa palavra trindade. A gente, quando vai fazer esse estudo da questão do Espírito Santo, que pode ser chamado de paracletologia ou de pneumatologia, eu não gosto muito de falar de trindade, parece o pessoal aí da igreja romana falando, mas é a expressão que nós conhecemos, é o Deus Trino. Pastor, por que a trindade se manifesta ali? Eu vou explicar. O que é que Jesus simboliza para nós? Faz assim com a sua mão. Jesus simboliza sacrifício. Toda vez que fala de Deus, fala que Deus é o que? Um fogo consumidor. Então já tem dois aqui. É o sacrifício no altar e o fogo consumidor. O Deus Pai e o Deus Filho. Mas espera aí, está faltando alguém. Que não é uma expressão, mas é uma pessoa, é o Espírito de Deus. Onde ele está? É o terceiro. Ele está naquele rego. Ele é água. Ele é água. Glória! Pastor, como assim ele é água? Ele é água. A Bíblia fala que o Espírito Santo é água. Que sacia a sede daquele que está bebendo de nós. Espera aí, pastor, como assim? Jesus disse isso, que do teu, e que do meu interior vai fluir um rio que jorra para a vida eterna, um rio de água viva. Mas o rio jorrando de mim não serve para mim, serve quem está do lado, serve quem está na frente, serve quem está precisando. Eu vou explicar isso melhor para você entender. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo para mim agora? Você é fonte de água viva na face da terra. O deserto está aí fora, com sede, mas você tem a palavra viva. Graças a Deus. Aleluia. E o texto que ali lemos no último versículo, ele diz que ele, tendo acabado de orar, desceu fogo do céu. Fica de pé nessa noite. O fogo vai descer. Pastor, para que serve o fogo? Para queimar. O único fogo que na Bíblia que não queimava nada era o que estava na sarça.
porque era só para despertar a curiosidade de Moisés, para ele poder ir lá. Mas toda vez que Deus manifestou com fogo, a coisa foi feia, foi maravilha. E no Novo Testamento, quando o fogo desceu, o Espírito Santo trabalhou na vida das pessoas. Nessa noite eu quero fazer um convite para você. Eu quero convidar você para vir aqui à frente. E nós vamos aqui estar orando na pessoa. Quero que você venha aqui, dobra o seu joelho aqui, você que precisa receber essa oração. É o início da campanha. Você está começando o primeiro elo dessa campanha. Pode vir, meus irmãos, é para vir todo mundo aqui na frente, né, pastor Marcos? Isso, maravilha. Quem está vindo aqui não é que está vindo porque está em pecado, humilhação não é, porque nós hoje é o propósito da campanha, é para receber a bênção do Senhor. Glória a Deus. Deus é fiel. Deus é fiel. Glória a Deus. Maravilha.